Olá! Boa noite, campuseiros de todo mundo. É um prazer enorme falar com vocês, participar dessa live ao vivo, né? Desse evento digital maravilhoso. Bom, eu sou a professora Juliana Moreno, sou professora de matemática e vim falar um pouquinho com vocês hoje sobre a aprendizagem, aliás, sobre matemática criativa, né? Bom, antes de falar sobre a matemática criativa, antes de entrar mesmo nesse assunto, eu gostaria de compartilhar com vocês uma história. Um episódio que aconteceu com meu irmão no ano passado, né, exatamente no dia 24 de dezembro de 2019, véspera do último Natal que tivemos, né? Bom, a minha família tem a tradição de fazer a festa de Natal, né, fazer a ceia, amigo secreto, tudo mais. E meu irmão é advogado, nós moramos em Goiânia, e estávamos arrumando então para irmos à festa de Natal, quando ele recebe um telefonema de um rapaz de Anápolis. Anápolis é uma cidade próxima, que é mais ou menos 60 quilômetros daqui de Goiânia. E ele recebeu uma ligação desse rapaz solicitando os serviços advocatícios dele. Bom, ele, início de carreira, né, recém-formado, pensou que poderia ser então um cliente em potencial e resolveu ir correndo para atendê-lo, ajudá-lo e voltar a tempo da ceia de Natal, né? Nós fazemos o jantar à meia-noite, mais ou menos, então ele calculou o tempo e falou: não dá certo, né? Se eu for correndo, se eu for rápido, vai dar certo. Ele saiu correndo de casa e esqueceu do pedágio. Em Goiás não é muito comum a gente ter pedágio, se não me engano, nós temos 7 pedágios no estado inteiro. E ele saiu correndo, esqueceu do pedágio, não levou dinheiro em espécie. Bom, quando ele chegou no pedágio, ele viu que não tinha dinheiro, tentou passar cartão e descobriu que eles não aceitam cartão. Bom, naquele momento ele pensou: eu posso voltar a Goiânia, ir lá em casa buscar um dinheiro, ir em algum banco, sacar o dinheiro, voltar, ir a Anápolis, conversar com o rapaz e provavelmente perder a ceia de Natal. Ou eu posso ligar para o rapaz, falar que houve um imprevisto, que não vou conseguir chegar, e aí ele não atenderia esse cliente em potencial, mas conseguiria chegar a tempo de participar da ceia de Natal. Desculpa. Bom, mas nenhuma dessas duas opções estava o agradando, né? Ele saiu de casa motivado, pensando então que ele iria fazer as duas coisas, ele se programou para isso. Foi quando ele olhou para o retrovisor e teve uma brilhante ideia. Ele viu que atrás dele tinha um carro parado, estava muita chuva na estrada nesse dia, mas tinha um carro parado e ele pensou: bom, estou com meu celular, tem internet, né, eu tenho um aplicativo do banco, então eu vou lá no motorista do carro de trás, vou conversar com ele, vou ver se ele me empresta um dinheiro, eu faço a transferência para ele na hora e aí eu pago o pedágio e faço tudo que eu tinha que fazer. E assim ele fez, desceu na chuva, molhou, conversou com o motorista, o motorista entendeu a situação, resolveu emprestar o dinheiro e deu certo. Então ele pegou o dinheiro emprestado, fez a transferência, foi até Anápolis, conversou com o rapaz, voltou a Goiânia e chegou a tempo do Natal. Bom, talvez você esteja aí nesse momento já se perguntando o que tudo isso tem a ver com matemática, né? Afinal de contas, a ideia é a gente falar de matemática criativa, né? Bom, então com toda essa história do pedágio e tudo, você pode estar aí meio, né, perdido. Até o começo desse ano, eu costumava dizer que a matemática, ela era como se fosse uma caixa de ferramentas. E ao longo da nossa vida, nós vamos aprendendo as ferramentas, nós vamos enchendo essa caixa, né? Então, os conteúdos lá que a gente aprende de matemática, função, a parte de geometria, volume, área, tudo isso são ferramentas e a gente vai acumulando ali. Quando a gente está diante de algum problema matemático, aí a gente consulta essa caixa, abre a caixa de ferramenta e vê qual ferramenta se encaixa para nós resolvermos o nosso problema. Assim como quando estoura um cano na sua casa, por exemplo, você não estava esperando que aquilo fosse acontecer, eu acho, né? Mas aconteceu. E você precisa, então, estancar o vazamento de água. Aí você vai lá, pega a sua caixa de ferramentas e olha qual instrumento é adequado para você resolver aquele problema. Se você vai usar um alicate ou não, o alicate não resolve, o que é isso? Então, vou usar uma fita que veda a água, se for o caso, enfim, você vai consultar, vai analisar o caso e vai ver o que funciona. Eu costumava dizer que a matemática era de forma semelhante, né? Ao longo da vida a gente vai enchendo essa caixa de ferramentas.
Até que no começo desse ano eu resolvi ler um livro que chama Ideias que Colam, e nesse livro tem uma história de um professor de matemática, um professor de álgebra, que ele foi questionado sobre por que os alunos deveriam estudar aqueles assuntos, aqueles conteúdos de matemática, né? Então, o aluno perguntou para ele, professor, por que eu tenho que saber isso, né? Para que isso vai ser útil? E ele deu uma resposta que eu achei muito boa. O professor respondeu o seguinte, que a gente, né, você, não carrega, não levanta peso na academia para que um dia, né, para se preparar, caso algum dia você ande na rua e alguém te entregue um peso para você levantar naquele momento. Mas você levanta peso para você ter um melhor condicionamento, né? Para você conseguir fazer as compras, para você nocautear algum adversário quando você precisar, né, de se defender, ou até para você levantar seus netos sem morrer de dores no corpo no dia seguinte, né? Então ele fala o seguinte: a matemática, você estuda matemática, você faz exercícios de matemática, porque isso desenvolve a sua capacidade de pensar de forma lógica e, consequentemente, você desempenha melhor a sua função de arquiteto, engenheiro, advogado, médico, diretor de prisão e até pai. Bom, quando eu li isso, eu achei que a minha analogia com a caixa de ferramentas estava meio fraca. E essa resposta dele me pareceu sensacional, porque mostra uma matemática muito mais ampla, uma matemática mais aberta, né? Mostra que é raciocínio, que isso tem a ver com raciocínio lógico, com pensamento de forma lógica. Mostra uma matemática muito mais ampla do que o que muita gente acha que é. A gente tem essa ideia de que a matemática são números, números e fórmulas, não é? Que para ter matemática tem que ter alguma conta. Matemática é isso, é conta, número, fórmula. E a matemática é muito mais do que isso. A matemática ela é dinâmica, ela é viva, a matemática está em todo lugar. A matemática estuda os padrões que estão na natureza, então a matemática está em todo lugar. Mas a matemática tem linguagem própria, ela tem símbolos próprios para facilitar a comunicação. Mas ela está em todo lugar e a matemática é um universo muito maior do que isso. Bom, quando você consegue entender que a matemática, ela é um raciocínio lógico, um pensamento de forma lógica e ordenada, e que usa símbolos próprios e linguagem própria para estabelecer a comunicação de uma forma mais eficiente, fica mais fácil entender onde está a matemática. Fica mais fácil a gente enxergar a matemática até nas coisas simples do dia a dia. Então, no caso lá do advogado, por exemplo, a matemática fez com que ele pudesse pensar de forma lógica e resolver o problema dele naquela situação, naquele momento. Então, toda a prática de matemática durante a vida nos possibilita isso, resolver problemas de modo eficiente e cada vez mais rápidos, né? Pensar em soluções mais rápidas, já que com o tempo a gente vai desenvolvendo essa habilidade. Bom, então a matemática é isso, ela é algo dinâmico, ela é algo vivo. Por isso, a matemática criativa. Você precisa usar a criatividade para desenvolver a matemática, e não só a criatividade, mas você precisa ser ativo nesse processo. Você precisa pôr a mão na massa. Então, a matemática é um universo lindo, tem muitas coisas, você pode explorar toda a criatividade. Bom, e aí chegamos então no ponto, né, no ponto central dessa palestra, dessa conversa de hoje, que é a matemática criativa. E com os anos de estudo, as experiências que eu tive em sala de aula, hoje eu trabalho a matemática criativa baseada em 5 pilares, que são esses que estão aí na tela. Então, mentalidade de crescimento, pensar, ilustrar, polemizar e testar. Bom, o primeiro pilar é a mentalidade de crescimento. Mentalidade, mindset, crença, tem se falado muito sobre isso, principalmente o pessoal de desenvolvimento pessoal, coaching, PNL, não é? E na matemática isso faz muito, muito, muito sentido. Então, o que vem a ser a mentalidade de crescimento? Nós trabalhamos com dois tipos de mentalidade, né? Mentalidade de crescimento e mentalidade fixa. Bom, o que é a mentalidade fixa, primeiro, né? Mentalidade fixa é quando você acredita que você é desse jeito, pronto e acabou.
Eu não sei matemática é muito difícil, eu não gosto de matemática, eu não tenho facilidade com matemática, pronto, e acabou. Então, quando um aluno, quando uma pessoa ouve isso muitas vezes, ouve de pai, de tio, tia, de irmão, a pessoa, quando ela está diante de algum desafio matemático, ela já pensa, esse negócio é muito difícil, é um bicho de 7 cabeças. Não, eu não dou conta disso, eu não nasci para isso. Eu tenho muita dificuldade com matemática, eu não gosto de matemática, eu tenho trauma com matemática. E tudo bem, porque meu pai também não sabe, ou minha mãe, ou meu irmão, ou meu tio, ou minha tia. Alguém me disse que realmente é muito difícil. Então, realmente é muito difícil. Não é difícil só para mim. É um negócio de 7 cabeças. É muito difícil matemática. E você acredita nisso. Isso é mentalidade fixa. Então, você acredita nisso, que é assim, que você nasceu assim, e que você não pode mudar. Não adianta você estudar mais, que vai continuar daquele mesmo jeito. Então, as suas características, elas permanecem do mesmo modo, elas não mudam, elas são imutáveis, porque você nasceu assim, porque você é assim. Bom, já a mentalidade de crescimento é diferente, é aquela que fala assim, bom, eu tenho, né, eu nasci assim, eu nasci sem saber muitas coisas, que todo mundo nasce sem saber muitas coisas, né, a gente não sabe falar, a gente não sabe andar, mas a gente aprende. Então, não é porque eu nasci sem saber falar que eu vou morrer sem saber falar, a gente aprende. Então, qualquer coisa eu posso aprender. Qualquer coisa que eu quiser, que eu estudar, que eu me dedicar, eu posso aprender. Eu posso mudar as minhas características se eu quiser. Isso depende de mim, de um esforço meu. Então, a mentalidade de crescimento, ela te faz agir, encarar mais desafios, porque você acredita que você vai dar conta. Na mentalidade de crescimento, por exemplo, um aluno que vê um cubo mágico pela primeira vez, eu sou cubista também, eu monto cubo mágico, já organizei campeonatos em Goiânia, enfim. Então, a pessoa que vê o cubo mágico, o aluno que vê o cubo mágico, quando eu vou nas escolas para ensinar, e ele tem a mentalidade de crescimento, ele pensa, nossa, esse negócio é muito difícil, meu pai não dá conta, meu pai nunca deu conta, minha mãe nunca deu conta, eu tive um lá em casa, eu não dei conta, quebrei, mas agora a professora vai me ensinar e eu vou dar conta. Agora vai dar certo, eu quero participar desse negócio porque eu vou aprender esse negócio, é muito difícil, mas eu vou aprender. E ele vai lá, faz a oficina, faz o curso e realmente aprende e dá tudo certo. Agora, tem um aluno que fala assim, nossa, o de mentalidade fixa, ele fala assim, nossa, esse negócio é muito difícil, meu pai não deu conta, já tive um lá em casa, não deu certo, quebrei porque não dei conta de montar esse negócio, então não vou nem tentar, nem vou mexer nesse negócio, porque esse negócio não é para mim, não dou conta, eu já sei que é muito difícil, não vou tentar. Então, esse é o pensamento de quem tem a mentalidade fixa. E na matemática, isso faz toda a diferença. Porque quem tem a mentalidade fixa e acredita que não dá conta, que é muito difícil, a pessoa nem tenta fazer os exercícios, nem tenta aprender, nem tenta pensar sobre o problema. Agora, a pessoa que tem mentalidade de crescimento, ela já vai tentar, ela vai tentar. Pode não dar certo de primeira, mas ela vai tentar, ela vai persistir, ela vai procurar caminhos, ela vai procurar ajuda e ela vai conseguir resolver aquela situação, aquele problema. Então, isso é muito importante na aprendizagem de matemática, principalmente nessa matemática criativa, nessa matemática viva, que precisa pôr a mão na massa. Então, o aluno precisa acreditar que ele vai dar conta, você, qualquer pessoa precisa acreditar que vai dar conta para começar. Né? O segundo pilar, então, é o pensar. Então, quando você está diante de um problema, você pensa primeiro. Né? Quando meu irmão chegou lá no pedágio, que ele viu que não tinha dinheiro, ele tentou passar o cartão, não deu certo, ele parou e pensou. Ele falou, nossa, e agora? Como que eu vou resolver essa situação? Calma aí, o que essa mulher me disse mesmo? Só aceita dinheiro em espécie. Tá, então e agora? Então você vai pensar sobre aquele problema, você vai pensar sobre aquela situação, você vai pensar em entender o que é a situação, o que é o problema, você vai ler o problema, né? Ler, ou se tiver escrito, ou fazer uma leitura, se for áudio, né? No caso lá, ele precisou fazer uma leitura, mas a atendente estava falando, não estava escrito. Então, leitura de um modo mais amplo, de análise, né? Ele precisava fazer essa leitura e pensar. Bom, depois que você pensa no problema, que você conseguiu ver o problema, é hora de ilustrar. E nesse passo de ilustrar, esse passo é muito rico, porque cada um enxerga de uma maneira diferente. E nesse pilar, eu não estou falando exclusivamente de um desenho. Então, a ilustração pode ser um desenho, a ilustração pode ser um gráfico, a ilustração pode ser
em texto, um parágrafo, um texto, pode ser, ah, pode ser uma tabela, né? Então, pode ser uma fórmula, uma expressão, uma equação. Então, temos várias formas de ilustrar uma situação. E cada um enxerga de uma maneira diferente. Então, isso é muito importante, porque a maneira que funciona para mim não vai funcionar para o outro, não necessariamente vai funcionar para o outro. A ideia desse pilar da ilustração é que você consiga olhar para o problema e identificar rapidamente as peças importantes desse quebra-cabeça. Então, você consegue olhar para ele e aquilo ali já é o esboço de todo o seu problema de uma maneira que faça sentido para você. Ah, eu tenho uma afilhada, aluna, ela tem 5 anos. Bom, e agora nesse meio de pandemia, né, em 2020 e tal, ela resolveu que ela queria fazer uma lista das atividades que ela ia desenvolver num domingo aí. E ela tem 5 anos, ela não é alfabetizada, então ela não sabe ler e escrever, né? Mas ela queria fazer a lista de atividades. E aí, o que ela fez? Ela foi lá e fez quadradinhos, e dentro de cada quadradinho ela fez um desenho. E cada quadradinho desse representava uma atividade. Por exemplo, ela fez um desenho lá que era uma pia do banheiro, e aquilo ali para ela significava que ela ia escovar os dentes. E quando eu vi o desenho, eu tive dificuldade de reconhecer o que era cada uma das coisas. Então, para mim, aquele desenho não fazia muito sentido, porque complicava a informação para mim. Eu não conseguia entender, bater o olho e entender que aquilo era uma pia. Mas para ela fazia sentido. Ela batia o olho, ela entendia, ela sabia qual era a atividade que ela ia desenvolver naquele momento. E mais do que isso, se você perguntasse para ela, Luna, o que é isso? Ela batia o olho e ela sabia te explicar. Então, aquilo fazia sentido para ela. Aquela foi a ilustração que ela conseguiu fazer para contornar aquela situação. Quero fazer uma lista de atividades e eu não sei escrever. E resolveu para ela. Então, isso é muito importante também na matemática, encontrar uma forma de ilustrar que funcione para você, que faça sentido para você. Bom, depois que você encontrou essa forma que faça sentido para você, fica mais fácil enxergar o todo do problema para a gente começar a polemizar, que é o próximo pilar. Então, polemizar é questionar, é discutir, é debater, é perguntar por quê. Por quê? Por que isso funciona? Por que é assim? Por que isso está certo? Por quê? Né? Então, o polemizar é isso, é questionar o tempo inteiro, é buscar respostas. E claro, quando você fica questionando, quando você busca respostas, quando você pergunta por quê, você começa a levantar hipóteses. Eu acho que é isso. Bom, eu acho que eu posso fazer isso. Bom, eu acho que eu posso ir no motorista lá de trás e transferir o dinheiro e pedir um dinheiro emprestado. É uma hipótese para resolver o meu problema. Então você começa a levantar hipóteses. Quando você começa a discutir, quando você começa a questionar, as ideias vão surgindo. Bom, e aí uma vez que você levantou as hipóteses, é hora de testar. É hora de ir para o campo de batalha. Levantei a hipótese, eu pensei no problema, eu fiquei perguntando ali para mim mesmo, né, no caso do meu irmão lá no pedágio, fiquei perguntando para mim mesmo como eu poderia resolver aquele problema, como eu poderia fazer, como que eu encontraria uma solução. Eu queria fazer as duas coisas, ele estava determinado, mentalidade de crescimento, de que ele iria lá e ele iria atender aquele rapaz e ele iria voltar e ia participar da ceia de Natal. E ele não desistiu, ele acreditou que ele conseguia e ele foi até o final. E ele questionou ali ele mesmo. E aí ele falou: eu preciso testar, eu preciso ir no carro de trás. Se eu não testar, não vai adiantar nada. E ele saiu na chuva, foi lá, testou e deu certo. Bom, diante de algum problema, algum exercício matemático, nem sempre quando a gente testa a primeira vez dá certo. Mas o testar é muito importante. Eu vou testar, eu vou ver se deu certo. Se não deu, eu vou voltar lá no polemizar, vou questionar de novo, vou perguntar de novo, vou discutir de novo e vou tentar de novo. E tenta de novo. Bom, perceba que nesse processo todo, a resposta correta, ela é consequência de todo o processo. Então, todo o processo é muito mais rico do que a resposta correta em si, no final. A resposta correta é consequência de todo o processo. Então, o processo é muito importante, o processo que vai desenvolver o pensamento de forma lógica. O raciocínio lógico. É o processo que vai resolver essa parte da matemática, essa parte que a gente precisa, essa parte que a gente usa no dia a dia e que faz com que a gente desempenhe melhor as nossas funções profissionais, né, em casa, como pai, como mãe, como irmão. Bom, então essa é a matemática criativa.
Bom, ok, né? Utilizando aí a história do advogado na noite de Natal, utilizando a história da aluna com a ilustração dela, tudo parece fazer sentido. Você deve estar se perguntando, né? Mas e como que a gente faz isso com a matemática? Como que a gente faz isso em sala de aula? Como que eu vou fazer isso com meu filho? Ou como que eu, Juliana, vou conseguir fazer isso com a aluna, por exemplo, minha filhada que ainda é criança, né? Como trabalhar isso com a matemática, com um conteúdo mesmo de matemática? Bom, então eu trouxe aqui para vocês uma atividade, que é uma atividade que eu trabalho com os meninos na sala de aula, que eu acho riquíssima para eles entenderem os pilares. Porque, bom, não adianta eu chegar lá na sala de aula e falar assim: olha, depois que a gente faz todo o trabalho com a mentalidade de crescimento, né, de motivacional mesmo, para que os meninos acreditem que eles possam conseguir, que a gente converse um pouquinho sobre a importância do erro, né, porque tem muitos meninos que nem tentam, que nem querem tentar, com medo de errar, isso acontece demais. Então, nem vou tentar, porque eu vou errar mesmo, né? Ou até a questão da mentalidade fixa. Eu não sei mesmo, eu não sei fazer matemática, matemática é muito difícil, é um bicho de sete cabeças, eu nem vou tentar, porque eu vou errar mesmo, eu sei que não vai dar certo, porque eu não dou conta. Né? Então, além de fazer todo esse trabalho, e depois de fazer todo esse trabalho, é difícil os meninos começarem a ilustrar da noite para o dia. Vou ilustrar o quê, professora? Vou ilustrar como? Vou fazer desenho? Que desenho? Porque normalmente a gente não faz desenho, né? Então é um hábito, é uma cultura também que precisa ser desenvolvida nos meninos, na sala de aula, para que eles consigam mesmo viver essa matemática, essa performance da vida, né, matemática, que eles precisam, que nós precisamos viver para realmente entender. A matemática é isso, ela é viva, é uma performance, né? É um ato vivo. Bom, então a gente precisa experimentar essa matemática. E essa é uma das atividades que vê que os meninos conseguem vivenciar isso de uma forma dinâmica, eu acho, né? Já com a mão na massa, já interagindo. Bom, então essa é uma atividade que eu passo para os meninos sobre função. Primeira coisa que eu pergunto é como as formas crescem. Presta atenção. Como as formas crescem? Eu quero saber como. Me diz como. O que vocês estão vendo? E nesse momento parece que é muito mais simples, não é? Os meninos que pensam assim, eu não vou dar conta de fazer essa continha porque eu não gosto de matemática, porque eu não sei isso. Agora não tem como eles me falarem que não vão dar conta por causa de continha, porque não tem continha, é visual, é visual. Então, se é visual, você consegue, né? Se você consegue enxergar o que está ali naquele papel, você consegue pensar a respeito. Não estou pedindo para você fazer conta. E aí os meninos já começam a olhar para essas formas, elas começam a olhar para essas figuras, começam a pensar o que está acontecendo. E aí eu pergunto de novo: como as formas crescem? Como elas estão crescendo? Bom, antes dos meninos pensarem na quantidade de quadradinhos que está aumentando, eu peço para eles me dizerem como. Tudo bem, está aumentando, mas de que jeito? Em cima, embaixo, na lateral? Está aumentando em barra? Está aumentando intercalado? Está aumentando como? E os meninos vão me dizendo como que está aumentando. Bom, nesse momento, eles começam a ver esse crescimento de formas diferentes. Tem alunos que enxergam de um jeito, tem alunos que enxergam que está crescendo a barra aí à direita, né? Tem alunos que enxergam que essa barra não está crescendo à direita, ela está crescendo à esquerda, e na junção dessas duas partes, digamos assim, da parte em barra para essa outra parte que faz um quadriculadinho, né? Então eles enxergam de maneiras diferentes. E eles começam a perceber que nem todo mundo vê da mesma forma. Então, ali eles começam a ver a importância da ilustração. Mais adiante eu vou mostrar para vocês mais ou menos como eles veem, para vocês entenderem o que eu estou falando, né? De aumentar a esquerda ou aumentar a direita. Bom, e aí quando eles passam para o próximo passo de como as formas crescem, que é pensar na quantidade de quadradinhos, eles chegam em uma expressão, que é uma função, nesse caso, uma função de primeiro grau. Bom, eles chegaram numa função. E aí, para chegar nessa função, não é tão simples, mas eles chegam. Porque eles discutem, porque eles debatem, porque eles perguntam, porque eles questionam, porque eles estão polemizando o tempo inteiro. Então, eles perguntam, eles conversam com o colega, eles tentam, e aí eles vão lá, pensam naquela expressão, naquela equação, testam, não deu certo, vão lá, discutem de novo, testem, até chegar no resultado, e no resultado correto. Então, eles vão polemizar, eles vão discutir, eles vão perguntar. E depois de perguntar, eles vão testando. Encontrei uma equação, mas será que ela serve mesmo? Bom, eu analisei o caso 0 e o caso 1. Agora eu vou testar se serve no caso 3.
né? Porque eu já tenho outro caso ali, vou ver se dá certo. Então, elas fazem todo esse processo, e elas fazem esse processo motivadas, porque não tem conta, porque é visual, né? Bom, então essa atividade para mim ela é riquíssima, que os meninos começam a perceber todas as etapas aqui nessa atividade, todos os pilares nessa atividade. Eles vivenciam os pilares nessa atividade e eles vivenciam já de uma forma dinâmica, já com a mão na massa, já de uma forma criativa. Bom, aqui nessa tela eu coloquei outra forma, outro caso de crescimento, né? Então, em cima tem um caso de crescimento, embaixo tem outro. Nesse caso que está embaixo, tem uma parte rosinha mais claro nas duas figurinhas do meio, do centro, né? Então, na primeira figurinha do centro aí, vamos da esquerda para a direita, a primeira figurinha, que seria caso 0, caso 1, né? Então, no caso 1, tem as duas rosas aí juntas, uma do lado da outra, uma barra rosa e uma pecinha, um quadradinho embaixo. Então, tem alunos que enxergam desse jeito, que está crescendo sempre aí do centro, da junção dessas duas partes. Então, sempre vai aumentando uma barrinha de quadradinhos e um outro quadradinho aqui. Bom, tem alunos que já enxergam que essa barra não está aumentando aí no centro, ela está aumentando lá no final. Então, era isso que eu estava dizendo para vocês agora há pouco, que eles enxergam de forma diferente, mesmo estando aí com a mesma figura, a mesma representação, né? Bom, e nessa ilustração de cima, nesse caso de crescimento aí de cima, tem uma parte que cresce em barras e tem outra parte que vai crescendo assim, tortinho, né? Bom, quando eu apliquei isso em sala de aula, um aluno respondeu assim: Ah, professora, tem uma parte que cresce em barra e tem outra parte que cresce em diagonal. O outro aluno já me falou assim: uma parte em barra, o outro é uma escada. Bom, então as relações que eles fazem, as conexões que eles fazem é diferente. E aí eles começam a ver a importância da ilustração. Eu mostro para eles, então, que tem várias formas de ilustrar. A partir da equação, quando eles encontram a função de primeiro grau, bom, eles já sabem que aquilo pode ser representado por meio de um gráfico. Então, eu peço para eles fazerem um gráfico. E aí, para fazer o gráfico, eles vão usar os pontos, né? X e Y, o número de quadradinhos em cada caso. Então, cada caso representa o X, cada caso tem uma quantidade de quadradinhos, que é o Y. E aí, com esses pontos, eles fazem o gráfico. E eles chegam, então, nessas informações que estão aí na tela. E eles percebem, então, que aquele caso de quadradinhos, aqui na tela tem outro caso, né, que cresce em cruz. Mas eles percebem que esse caso de quadradinhos, ele pode ser representado em tabela, em gráfico, em equação, e tudo bem. Cada um utiliza a representação que faz mais sentido para você. Bom, então essa atividade é uma atividade super rica, é uma atividade maravilhosa que pode ser aplicada em sala de aula, que os meninos conseguem entender todo o processo. E ela também você pode trabalhar toda a parte teórica de função. Quando eu pergunto, tem algum caso com 0 quadradinhos? Eu estou pensando na raiz daquela função. Então você consegue explorar todo o conteúdo e explora todo o conteúdo de forma criativa. Bom, era isso que eu queria discutir com vocês hoje, mostrar um pouquinho para vocês da matemática criativa, dessa matemática mão na massa, dessa matemática dinâmica, divertida, viva, e falar um pouquinho dessa matemática, como ela pode ser aplicada em sala de aula e quais são as influências dessa matemática criativa no nosso dia a dia, não é? No caso lá do pedágio. Então, isso influencia, isso te faz pensar, isso desenvolve a sua capacidade de pensar de forma lógica e, consequentemente, você resolve os outros problemas da vida de modo mais simples, de modo mais fácil, de modo mais eficiente, mais rápido, né? Bom, então foi um prazer conversar com vocês hoje. Aí estão as minhas redes sociais. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, alguma sugestão, me procurem nas redes sociais. Será um prazer conversar com vocês. Então, Instagram, Facebook, no YouTube, me procura lá, Matemática com Juliana Moreno ou Matemática Ju, e eu vou achar fantástico discutir com vocês, trocar uma ideia com vocês, conversar um pouquinho com vocês, né? Se quiserem aplicar alguma coisa de matemática criativa em sala de aula que eu puder ajudar, fiquem à vontade para entrar em contato comigo. E muito obrigada por estarem aqui, por assistirem, e curtam aí essa campus maravilhosa digital, nessa edição inédita. E, bom, eu vou curtir a campus também agora, né? Eu vou ver outras atividades. E espero trocar uma ideia com vocês aí nas redes sociais. Espero vocês no Instagram, né? No Facebook, no YouTube. Espero vocês por aí. Um grande abraço e aproveitem a Campus 2020.